Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz, a graça, a presença poderosa do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, em nossa vida. Hoje é um dia muito especial. Por que, Israel? Porque é um dia que Deus nos deu a graça de estarmos vivos, vivos para permanecermos na presença de Jesus. Por isso eu quero te dizer o seguinte: não saia do mover de Deus, não saia da presença de Jesus, tá? Hoje, quarta-feira, 21 de julho, um dia todo especial para fazermos aquilo que tem que ser feito. O evangelho está em Mateus 13, do 1 ao 9, a parábola do semeador. O que nós precisamos entender nessa palavra? O que nós precisamos tirar não é nem de aproveitamento, mas de ensinamento nessa palavra? Primeiro, o semeador espalha algumas sementes à beira do caminho. Os pássaros vêm e comem as sementes. A segunda semente ele joga entre as pedras. Só que é um lugar entre as pedras, é um lugar que não tem umidade. E o que acontece? A sequidão ali acaba matando a semente. A terceira semente, ele joga entre os espinhos, e os espinhos sufocaram a semente, e a semente não cresceu. Mas teve uma semente que o semeador jogou em terra boa, que produziu 10, 30, 100 por um. Agora, vamos entender o que Jesus quer dizer para nós quando ele traz essa parábola do semeador. Primeira coisa, o semeador, esse grande semeador, ele quer, e é o Pai, ele quer que nós entendamos que é preciso haver uma abertura no nosso coração para que a semente, que é a palavra, seja plantada. Entenda isso. Então, Deus é aquele que quer plantar a semente no nosso coração, a semente da palavra. Só que aqueles que caíram à beira do caminho são comparados àquelas pessoas que param, escutam a palavra, até gosta, só que daqui a pouco o inimigo vem e a rouba do coração deles. Isso tem acontecido com você, irmão? Isso tem sido realidade sua? Você se compara hoje às sementes que caem à beira do caminho, e as sementes que caíram entre as pedras são aquelas pessoas também que escutam a palavra com alegria, aguenta ali um determinado tempo, mas não consegue perseverar, porque a semente que caiu entre as pedras, ela não tem umidade, então não cria raiz, e a pessoa acaba se afastando e desistindo de seguir o Senhor. As que caíram entre os espinhos são aquelas pessoas que escutam a palavra, que se alegra, que persevera por um determinado tempo, mas se afoga nas paixões, nas preocupações da vida, na riqueza, nisso e aquilo. Então, eles são sufocados por esses prazeres. Eles são sufocados por esses desejos, por essas vontades que eles têm, e acaba priorizando isso na sua vida. É tua realidade, meu irmão? Você se afastou de Deus, você saiu do mover de Deus porque não conseguiu suportar um desejo da carne, por exemplo, porque você não conseguiu largar um vício, as tuas paixões te levaram a se afastar de Deus, paixões por coisas materiais, por coisas que não valem a pena comparado ao amor de Jesus. Foi por isso que você se afastou. Você hoje se sente como essa pessoa, como essa semente que caiu entre os espinhos. Você está sufocado por tanta coisa do pecado, por tantos desejos, por tantos prazeres, e não consegue se libertar para ser verdadeiramente livre, para dar frutos. Ou você é aquela semente que caiu em terra boa, que a semente foi plantada, você acolheu e cresceu, e essa semente cresceu e ela tem dado muitos frutos. Querido, querida, escuta o que eu vou te falar. A maior alegria de Deus é quando Ele vê essa semente sendo plantada no nosso coração. Ele vê a nossa mudança de vida, a nossa transformação de vida, e a gente começa a
testemunhar esse Cristo Jesus em nossa vida. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Jesus, ele tem pressa. Ele tem pressa. E nós precisamos dar frutos 100 por 1. Nós precisamos experimentar, pegar tudo aquilo que nós experimentamos de Deus, o amor, aquilo que Deus tem feito para a nossa vida, aquilo que Deus tem feito com o nosso coração, e a gente precisa dar fruto. Sabe por quê? Em outra passagem bíblica diz que nós somos comparados a uma árvore, e uma árvore ela precisa dar fruto, e quando a árvore não dá fruto, ela é cortada de machado pelo tronco, é desgalhada, é colocado num sol para secar ali no entulho, e aí depois para atar fogo. Deixa eu te falar. Tem tantas pessoas precisando dos seus frutos. Tem tantas pessoas precisando dos meus frutos. O que é isso, Israel? Fazer o bem na vida das pessoas. Nunca nessa geração houve tamanha necessidade de pessoas precisando de cuidados, precisando ser ajudadas, precisando de uma palavra. E se você consegue levar isso para a vida das pessoas, eu quero te falar o seguinte, irmãos. Você está dando frutos. Então, para de ser cristão fraco. Para de ser um cristão covarde, que escuta a palavra de Deus e qualquer coisinha o inimigo já vem, já arranca do teu coração. Para de ser um cristão covarde, que escuta a palavra, se alegra, fica feliz, mas não tem perseverança. Não tem, porque não tem raiz, não tem umidade. Para de ser um cristão covarde, que experimenta a palavra, que se alegra, que consegue caminhar um certo tempo, mas aí lembra dos prazeres da carne, dos desejos de riqueza, disso ou daquilo, de ser um homem rico. E existe diferença entre ser rico e ser próspero. Queira ser próspero, não queira ser somente rico, mas é aquele tipo de pessoa que botou tudo na frente de Deus. Não seja assim, mas seja aquele cristão que dá frutos. Seja aquele cristão que teve a coragem de abrir o coração, acolher a palavra de Deus e testemunhar. Testemunhar na vida da sua família, testemunhar no seu casamento, testemunhar na criação dos seus filhos, testemunhar no teu trabalho, testemunhar na tua comunidade, testemunhar onde tu colocares os pés. É disso que a palavra está falando. Essa semente que produziu 30, 100 por 1, são aqueles que experimentaram Deus e que testemunham em todos os lugares aonde tem andado, em todos os lugares onde tem pisado. E eu quero dizer para você, seja um testemunho de Cristo, porque muitas pessoas serão transformadas através do seu testemunho. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.